Olá, pessoal, boa noite! E aí, pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Isso é aula show, hein? É, aula show que o Fredson falou, né? O Fredson que é muito grande para falar do meu tamanho. Então, a gente hoje vai partir, né, Tereza? Para a parte dos componentes... Dos formulários, né? Formulários, os componentes que poderão ser inseridos nos formulários. Que é muito importante aí para as nossas manipulações de dados dos nossos celulares. Eu queria te falar, Tereza, que essa semana eu vi uma expressão nova aí numa reportagem. Você já ouviu falar em nomobofobia? Bonito, O nome é nomobofobia. É uma nova fobia, que é uma mistura da palavra fobia com nomobo, do inglês, que significa no mobile, que significa fobia de não ter o celular junto. Então as pessoas estão cada vez mais com fobia. Então você tira o celular da pessoa lá, a pessoa fica toda nervosa porque está longe do celular, precisa do celular para estar sempre jogando, mandando mensagem, vendo. E é nova palavra aí que surgiu. Novo termo, né? Viciados em aparelhos celulares aí que não conseguem... Isso não me assusta, viu? Porque já ouvi de tudo. Então a nova palavra... Temos um aviso, né? Não podemos esquecer. Da prática em programação de sistemas. A gente quer avisar de novo que o estudo de caso, né? O novo estudo de caso já foi disponibilizado. É um estudo de caso bem legal que fala sobre uma implementação de um sistema para gerenciamento dos times da Copa do Mundo, né? Então você vai pegar um arquivo de entrada lá com os times, os jogos, e vai ter que gerar a saída lá das tabelas dos times que vão ter que se enfrentar. Então é bem interessante o estudo de caso e já está disponível. Então a gente pede que o pessoal fique atento aos prazos, baixe o estudo, leia o documento, veja todos os critérios que estão sendo pedidos, né? E qualquer dúvida entre com a equipe da disciplina pelo fórum, né? Então a gente está à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? É isso aí, mão na massa, né? Vamos lá então, Tereza. Vamos começar fazendo uma retrospectiva da aula passada, a aula número 3? Vamos lá. Então vamos seguir com nossos slides. O que a gente falou na aula anterior, então? Nós falamos sobre a questão dos eventos, né? Então, como é que funciona o tratamento de eventos na programação para celular? Antes de você partir para a programação de eventos propriamente dita, você tem que entender como é que funciona a hierarquia dos eventos na programação móvel. Então a gente falou na aula passada que quando o usuário interage com o dispositivo lá, o primeiro que identifica aquele evento é o AMS, o Application Manager System, que é o gerenciador de aplicativos do celular que a gente já comentou na primeira aula, né, que é responsável por gerenciar todas as questões de instalação, remoção e também captar os eventos que são gerados. O AMS, então, ele detecta o evento do hardware e faz o quê? Pega esse evento e repassa o evento para a aplicação. Só que para isso, para que o AMS possa enviar esse evento para a aplicação tem que possuir implementado um escutador, um listener, que a gente viu na aula passada. Então existem na programação para celular escutadores que são responsáveis por receber esses eventos e aí permitir que o programador decida o que vai ser feito na lógica do aplicativo com base no evento que o AMS enviou para a aplicação. Então, essa é basicamente a ordem lógica que os eventos vão se propagando aí até chegar na mão do programador lá, na classe onde ele vai tratar os eventos. Então, a primeira questão que a gente viu foi os eventos. Após isso, a gente viu, então, como fazer o tratamento. Então, nós vimos que na programação para dispositivos móveis, nós temos duas formas de realizar tratamento de eventos. Uma é os eventos do tipo command e a outra os eventos do tipo itens, de item listener, né? Então, os eventos disparados por commands vão ser tratados de uma forma e os eventos disparados por itens vão ser tratados de outra forma, por outra interface. Tá? Então, são duas formas aí de tratamentos. Vamos lá, o que a gente tem mais aí? Então, o Command Listener é a interface responsável por tratamento de eventos do tipo command. Command são aqueles comandos que a gente adiciona ao formulário que ficam na parte inferior da nossa tela e a gente interage através dos soft buttons, ok? Então, a interface Command Listener é quem recebe do AMS os eventos disparados pelos soft buttons. Também vimos outra interface, que é a interface Item State Listener, que vai ser responsável
por ouvir os eventos dos nossos itens que estão inseridos no nosso formulário, que é o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de uma série de itens que a gente pode inserir no formulário. Nós falamos também na aula passada que quando você implementa uma interface, o que você está fazendo na programação Java? Você está assinando um contrato. O que esse contrato diz? Esse contrato diz que ao implementar a interface, você é obrigado a sobrescrever, a codificar os métodos que estão definidos nessa interface que você implementou. Então, é uma imposição da linguagem Java. E aí nós vimos quais eram esses métodos. O primeiro deles era o Command Action, que é o método da interface Command Listener. Então, ao implementar a interface Command Listener, você vai ser obrigado a sobrescrever o método Command Action. Também vimos o método Item State Change, que é o método da interface Item State Listener. Item State Listener. Item State Listener. Então, ao implementar a interface Item State Listener, você vai ser obrigado a sobrescrever o método Item State Change. Então, são coisas bem criteriosas, porque o AMS depende desses métodos para enviar os eventos que são gerados na aplicação. É isso aí. E por fim? Por fim, nós falamos da classe Canvas, que é uma classe especial que, além de ela permitir a programação gráfica de baixo nível, que a gente vai ver na aula 7, ela também oferece métodos para o tratamento de eventos. Que eventos? Eventos disparados por teclas, né, são os métodos kPressed e kReleased. E nós vimos também que o Canvas ele oferece métodos para o tratamento de eventos de toque, né, de tipo touchscreen. Então, os aparelhos que tiverem suporte a esse tipo de recurso vão poder usar também os métodos da classe Canvas para identificar a posição exata onde o usuário clicou. E aí você, na programação, vai pegar essa posição XY de onde o usuário clicou e vai ver, olha, se ele clicou em cima de algum elemento gráfico na tela, se ele pediu para fechar a tela, e você vai fazer o tratamento adequado para aquele evento que foi disparado. Então, Tereza, a parte de eventos da J2ME é bem enxuta e simples, né, mas te dá um poder bem grande, porque a gente tem uma série de coisas aí que a gente pode fazer com os eventos as interfaces que ela nos provê, né? Exatamente. Então, na aula passada, na aula 3, a gente teve uma visão geral do que a gente vai poder trabalhar com eventos. Então, a aula de hoje, a gente vai poder estar criando aplicativos com maior riqueza, né, com maior número de componentes e poder dar uma maior interatividade para o usuário. Exatamente. Bom, então eu espero que o pessoal tenha relembrado aí todos esses conceitos. Só lembrando, pessoal, a gente está ao vivo no chat aqui, sempre que eu puder eu vou responder as perguntas. E também a gente está muito ansioso aí, se vocês tiverem aplicações que vocês já desenvolveram para o celular, manda para a gente testar aqui, para a gente ver o que vocês estão desenvolvendo, o que vocês estão fazendo, experiências aí. A gente também é curioso para saber o que os alunos estão fazendo, né, Tereza? Eu acho que é bem legal isso quando a gente recebe um feedback do que a gente passa aqui. Então, se vocês tiverem alguma aplicação aí, manda pra gente aí que a gente disponibiliza ou faz algum comentário. Eu acho que é interessante. Muitas vezes a gente até se surpreende, né? Exatamente. Eu digo isso pela disciplina de prática, que eu tive muitos trabalhos muito bons, que eu realmente fiquei assim, de boca aberta. E tem outra, Tereza, o que eles desenvolverem nessa disciplina não deixa de ser uma espécie de portfólio. Quando vocês forem, depois de formados, se candidatar a alguma vaga, invariavelmente as pessoas que vão contratar vocês vão perguntar que experiência você já tem na área. Aí você faz o seguinte, você puxa o seu celular, olha aqui, ó, tem experiência seguinte, eu já desenvolvi essa aplicação, já desenvolvi essa, trabalhei com isso. Então você pode apresentar na prática para o seu entrevistador algum programa que você já tenha desenvolvido. Então isso algum produto, claro. É muito interessante, a galera fica... É uma estratégia boa. É uma estratégia boa. Então, vem cá, só um pouquinho. Dá um celular aqui, tá aqui, ó. Fiz aqui, tá aqui o programa, tá rodando, né? Então é legal. Cabe ressaltar os professores, né? Coloca lá os créditos depois. Créditos aí, Tereza, Padilha, Silvano, Alex, Napoleão. Não, beleza. Então vamos começar a aula de hoje? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho dos objetivos? Então vamos lá, vamos seguir com os nossos slides. Então os objetivos da nossa aula, número 4, então, basicamente vai ser conhecer os principais componentes de alto nível para a construção de midlets e também compreender a utilização de componentes de alto nível para formulários. Então, pessoal, qual que é a ideia principal hoje? Vamos ver quais são esses componentes que a gente vai poder estar criando para compor um formulário. No formulário, a gente pode até relembrar de programação
lá no quarto período, quando a gente viu programação para web. A gente também trabalhava com formulários. Então a ideia agora, a programação para celular, também volta essa questão de formulários. Então nós vamos ver quais são esses componentes que vão poder compor um formulário, qual que é a finalidade de cada um desses componentes, bem como quais são os métodos, quais são os construtores que eu posso estar utilizando para construir, para desenvolver esses componentes na construção de um formulário como um todo. Então, basicamente é isso. A gente vai saber quais são esses componentes e vamos ver na prática quais são os métodos, quais são os construtores, o que eu tenho que fazer para estar construindo um componente. Claro, a gente vai ver nesse primeiro momento esses componentes isoladamente. Então, o componente do date field, o componente do string item. Vamos ver cada um deles separadamente. E a ideia, né, lá no final, não da aula, mas até mesmo para vocês estarem desenvolvendo aí nas cidades, nas suas cidades, é que vamos agrupar tudo isso, vamos tentar criar um formulário com todos esses componentes que nós vamos estar apresentando na aula de hoje, tá? Então, essa é a ideia principal, né, Silvana? A gente ver esses componentes, quais são e como que a gente vai utilizar. Quais são esses métodos, que construtores eu vou ter que estar utilizando para construir todo um formulário com componentes, né, mais ricos de alto nível. Até porque, Tereza, a gente sempre gosta de dar um exemplo, né? Então, o pessoal diz, mas onde é que eu vou usar esses componentes? Então, quando a gente chegar na aula 6, que é a aula de persistência, nós vamos precisar muito desses elementos para duas coisas. Entrar com os dados para o nosso aparelho e também trazer de volta do sistema de persistência do celular os dados que estão gravados, para a gente poder apresentar ao usuário. Então, esses elementos são fundamentais para você fazer entrada e saída de dados quando você estiver trabalhando com persistência, né? Então, vale a pena a gente dar um gás agora, entender bem o funcionamento desses componentes e também trabalhar bastante com os métodos que eles oferecem, porque vai ser através daí que a gente vai fazer toda a manipulação de dados dos nossos aparelhos aí. É isso aí. Então vamos começar. Vamos começar vendo meus nossos slides. Bom, então o que a gente tem aí para começar a nossa aula? Bom, que as aplicações elas estão relacionadas ao suporte fornecido pela API de desenvolvimento, que será utilizada. Em J2ME especificamente, ela vai estar fornecendo uma diversidade de componentes para que sejam criadas as aplicações. A gente pode até pensar, assim, quando a gente vê essas mensagens de introdução, para a gente tentar entender melhor, que a gente pensa até no outro tipo de programação que nós já estávamos realizando. Bom, API, toda API que vai dar nosso suporte, a gente vai estar utilizando tudo que essa API oferece para a construção das aplicações, né? Então, seja ela tratamento de eventos, tratamento de exceções. Então, todo esse suporte, trabalhar com entrada e saída, com I/O. Então, eu tenho bibliotecas para isso. Então, normalmente, nós vamos estar desenvolvendo as aplicações de acordo ou relacionada com o que essa API nos oferece, né? Ao contrário, se vocês quiserem desenvolver do zero. Mas se as APIs já fornecem todo um suporte, né, já vai estar aí meio caminho andado para você estar desenvolvendo a aplicação. Então, basicamente, a gente vai estar relacionada ao suporte que essa API nos apresenta. Com relação especificamente à J2ME, nós já começamos a ver tudo que essa J2ME, toda a plataforma, nos apresenta. O que a gente está podendo realizar com ela. Então, basicamente, a gente já viu a questão de formulário, já vimos a questão de alerta. Agora a gente vai trabalhar, vai dar um enfoque maior à questão dos formulários e os componentes que vão poder estar compondo um determinado formulário. Então, aí agora a gente já tem uma ideia do que a gente pode estar fazendo. E mais ainda que a gente pensa em interface, né? A gente está trabalhando com formulário. Claro que temos que ressaltar que agora a gente vai trabalhar, a gente vai estar desenvolvendo para um dispositivo que tem recurso limitado. Mas a interatividade, ela é muito importante. Então, que situação, por exemplo, que eu posso estar colocando um componente que vai te dar um retorno muito maior, vai te dar uma interatividade maior, do que simplesmente um test field. A ideia que eu estou tendo aqui agora é a ideia de, por exemplo, da data. Você pode colocar um test field para alguém entrar lá com dia, barra mês, barra ano? Pode. Uma outra opção, para você estar fornecendo essa questão de entrada de dados com relação à data, é você colocar um date field, que nós vamos ver no final da nossa aula. Então, será que um date field não é mais interessante do que você simplesmente colocar um test field?
Por quê? Porque o Date Field você tem a possibilidade de você verificar qual o dia da semana, mês, ou eu posso estar avançando a questão do mês, ou retrocedendo, do ano. Então, dá uma interatividade muito maior, quer dizer, em termos de amigável, né? Então, essa é a ideia. Então, vamos começar a conhecer esses componentes e ver como que a gente vai começar a trabalhar com eles, não é isso, Silvano? Isso aí. Eu acho que a gente vai mostrar agora para o pessoal também, para eles verem a importância da questão dos componentes gráficos, um vídeo, né, Tereza, que a gente trouxe, que nada mais é do que o que a gente falou na primeira aula, que a gente citou aqui, a chamada força de vendas, né? Você conseguir, através do seu celular, fazer operações que vão ajudar a encurtar muito o seu caminho e, às vezes, te salvar de situações bem complicadas, como a gente vai ver no vídeo aí, né, Tereza? Claro. Então, vamos ver o vídeo? Vamos dar uma olhada nesse VT aí. Daqui a pouquinho a gente volta. O que deve pensar uma pessoa que acaba de ganhar R$1 milhão na loteria? Comprar uma casa na praia? Fazer um safari na África? Levar para casa aquela picape de luxo? Pelo que conheço do Josa, ele pensou na última opção, pois sempre fora apaixonado por automóveis rápidos. Devia ser para compensar um defeito que o Josa tinha. Ele era lento, lerdo demais para fazer coisas simples, como ir ao supermercado. Depois do prêmio, Josa passava o tempo inteiro recebendo cumprimentos de quem conhecia e de quem nunca tinha visto antes. Tempo que lhe faltou para preencher um simples formulário, necessário para receber a bolada da loteria. Só no último dia ele foi fazer isso. Você está prestes a pôr a mão em R$1 milhão e vai se preocupar com um problema na conexão de internet? Josa jamais se preocuparia e tomou o caminho da casa lotérica para preencher o dito formulário. E quando chegou lá, acreditem, o estabelecimento havia acabado de encerrar o atendimento ao público. Meu amigo Josa entrou em pânico. A página na internet não abria. A lotérica tinha fechado e, sem preencher o formulário, o sortudo seria um ex-quase milionário. Até que uma luz, ou melhor, uma voz, apareceu no fim do túnel. Você está ouvindo Rádio Unitins. Você é um ganhador da Loteria do Milhão? Preencha o formulário diretamente do celular e poupe tempo para gastar seu dinheiro. E essa é a história do meu amigo Josa. Meu amigo milionário, salvo por um aparelho celular. Pessoal, o que acharam do vídeo? É engraçado, né? A questão aí da situação que o cara fica desesperado ali porque acha que vai perder o prêmio. Mas na verdade o que a gente quis ilustrar com esse vídeo é que ele pode, o celular
hoje ele já é um meio que pode te atalhar em vários processos aí que você tem que passar para realizar uma determinada tarefa. Então, ele te permite, no lugar que você está, você tem, né, hoje em dia com a questão da telefonia, você tem conectividade, você pode enviar e transmitir dados. Então, né, muitas vezes o celular aí vem como uma ferramenta para salvar mesmo a gente de perrengues aí que acontecem no dia a dia. Então ele é um facilitador, aí, um atalho muito importante para nossas vidas. E para que isso seja eficiente, de forma eficiente, nós temos que saber trabalhar com os elementos que você vai inserir na sua interface gráfica. Para isso, o primeiro passo que nós temos que seguir aí é entender como que funciona o modelo de classes que trabalha com a interface em J2ME. Então, vamos dar uma revisada aí na hierarquia de classes que a gente já vem falando desde a segunda aula aí. Vamos dar uma olhada no slide? Então, o que a gente vem falando? Na J2ME, nós temos basicamente duas famílias de classes aí para o tratamento de interface. As classes que descendem de Screen, que são a classe Canvas, né? As classes que descendem de Displayable, melhor dizendo, que é a classe Screen e a classe Canvas. Nessas classes que descendem de Displayable, a gente sabe que a Screen trabalha com componentes de interface de alto nível, que já estão prontos e é só você inserir no formulário. Já a classe Canvas, você vai ter que trabalhar com os elementos gráficos de baixo nível. Você vai ter que criar, desenhar, movimentar e etc. Então hoje a gente vai partir para o lado da classe Screen. Na classe Screen nós temos vários componentes que vão ser inseridos, que são aqueles componentes que é permitido você setar no display, né, na classe Display da sua aplicação. Então você chama o método setCurrent do display e manda aquele componente gráfico aparecer na tela. Dentre os componentes gráficos que nós temos na classe Screen, nós temos um deles que é especial. Vamos dar uma olhada aí? Qual será que é esse componente? Então vamos ver. É o nosso famoso formulário. Por quê? O formulário é o único componente descendente de Screen que aceita a inserção de itens. O que são itens? Os componentes que nós vamos ver na aula de hoje. Os componentes facilitadores que permitem diversas operações. Então, dentre as classes que descendem de Displayable e que descendem de Screen, somente o formulário permite você adicionar os nossos itens. Então, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, para que vocês tenham um modelo aí de como vão desenvolver o aplicativo. E, se os itens vão ser inseridos no formulário, o formulário, então, vai ser o componente que vai ser inserido no display para aparecer na tela. E aí vamos dar uma olhada em que componentes são esses? Então vamos lá. Então nós temos uma série de itens que podem ser adicionados em nossos formulários. Por exemplo, o Text Field, o campo de texto, né? O Date Field, que a Tereza bem falou, que você vai usar para mostrar a data do sistema. O String Item, que é um label. O Choice Group, que vai permitir escolhas, que o usuário faça escolhas. E o Image Item, que vai ser um componente para apresentar imagem na tela do nosso celular. Então agora, a partir de agora, a gente vai detalhadamente falar um por um desses itens, desses componentes, e vamos mostrar alguns exemplos para vocês, ok? Então vamos lá, né, Tereza? Vamos começar conhecendo o componente Text Field. Opa, esse é muito importante. Esse é muito comum. Basicamente, quase todos os formulários, vocês vão colocar aí um componente do tipo Text Field. Bom, então o Text Field, assim como as demais classes que serão analisadas nesta aula, herda da classe Item. Então, como o professor Silvânio comentou, todos aqueles componentes do slide passado são subclasses da classe Item. Nesse caso, esse item, no caso o Text Field e os demais, vai precisar de um objeto do tipo form, ou seja, vai ser um container. Então, nós vamos criar os componentes isoladamente e adicionar todos ao form, né, ao container. Vamos ver mais características sobre esse componente do Text Field. Vamos lá. Bom, o Text Field. Então, ele vai ser um objeto tipo Text Field, ele consiste em uma caixa de entrada de dados, né? Isso aqui a gente pode relembrar bastante com relação à programação lá do terceiro período. Então, é a entrada de dados, vai ser um campo, vai ser um componente que a gente vai poder fornecer dados, vai ser um campo
de dado, né, editável. Bom, só que no caso aqui do J2ME, quando a gente fala de test field, a gente vai fornecer dados. Então, até aí é a mesma ideia, a mesma finalidade. Só que aí existe uma outra possibilidade da gente restringir os dados que serão fornecidos. Como que eu vou apresentar esses dados? Qualquer dado? Não. Dependendo da situação, você pode estar restringindo isso. A grande vantagem é que você não vai estar inserindo um dado que não é relacionado com o que está sendo solicitado. Por exemplo, a questão de um número de telefone, espera-se que seja um número. Então, não há número de telefone com letras. Então, há esse tipo de situação. Então, são essas restrições. Então, basicamente, é você validar as informações que o usuário vai estar fornecendo. Vamos conhecer quais são essas restrições. Bom, então nós temos as restrições para a entrada de dados. Então, eu tenho o e-mail address. É porque já está aqui, está resumido, né? Está compactado, mas o e-mail address, ou seja, vai ser um endereço de e-mail. Então, vai possibilitar, por exemplo, a entrada de caracteres e também do caractere arroba, por exemplo, porque todo e-mail existe um arroba, ponto e letras e números. No caso, o outro tipo de restrição seria o N. O N ele é genérico. Eu posso estar fornecendo tanto letra quanto número, ou seja, qualquer caractere. No caso do password, a diferença é que vai existir uma certa privacidade na entrada das informações. Então, por mais que o usuário esteja apresentando ali as informações, entrando as informações naquele campo e ele está com uma restrição do tipo password, qualquer caractere que for inserido como password, ele vai ficar com um caractere que você não vai conseguir enxergar, ou um asterisco, ou uma bolinha. Então, há uma certa privacidade na entrada dessas informações. Temos também o numérico. O numérico, como o próprio nome já diz, só números, né? Outro tipo de restrição, nós temos o URL. Então, vai possibilitar a entrada de dados em que esteja relacionado com uma página web, né? Então, letras, o 2 pontos, o //. Então, é relacionado a URL. Um outro tipo de restrição é com relação ao phone number. Então, é isso que eu comentei. Então, nós vamos trabalhar com phone number com números. E o mais interessante desse phone number é que quando você define um campo e ele é do tipo phone number, ele já vai agrupando, né? Então, se a gente pensar aqui, antigamente era o quê? Você colocava o DDD, eram 3 números e depois mais uma sequência de 4 números. Então, só que agora mudou. Então, o que você faz? Faz 2 números, 4, né? Adicionar o 3 na frente dos primeiros 3 números de um telefone e depois mais uma sequência de 4. Isso aqui, porque nos Estados Unidos já era 3, 3, tá? Mas, enfim, a ideia é a mesma, são 6 números, ou 2, 4, 3, 3. Então, quando você já vai inserindo, então ele já vai agrupando, porque ele sabe que é um número de telefone. Então, ele já agrupa o prefixo, né, como se fosse um DDD, depois os 3 primeiros números, normalmente vai estar relacionado com a área, né, com o bairro da cidade, e depois a sequência dos 4 dígitos. Então, é bem interessante isso aqui, depois vocês testam lá para ver como que ele faz automaticamente isso, tá? E a outra restrição que eu não comentei, eu deixei para o final mesmo, de propósito, que é esse constraint mask, ou mask, tá? Mas qual que é a ideia aí? Esse vai ser um tipo de máscara especial em que você vai poder capturar naquele test field, dizendo, olha, qual é a máscara que foi setada, qual foi especificada para aquele campo. Então, eu posso estar especificando do password, do N, do phone number e assim por diante. Então, você, dependendo da necessidade, claro, pode capturar qual é a máscara associada para aquele campo, tá? Então, a gente já sabe que a gente vai fornecer informações, dados, a gente pode estar definindo, caracterizando qual é aquele campo de dados, aquele campo de entrada. Vamos fornecer e aí a gente já pode particularizar a tipo de entrada de dados, tá certo? Vamos conhecer mais sobre o test field. Bom, então ele pode ser definido uma quantidade de caracteres, né? Quantas letras, quantos caracteres, o nome, cidade, enfim. Quantos caracteres vão ser permitidos a entrada num determinado test field. Para o test field tem diversos métodos. Por exemplo, esse construtor. No caso do test field, o primeiro parâmetro vai ser o rótulo, vai estar associado ali em cima de um test field. Depois, o string texto, nesse segundo parâmetro, se eu quero fornecer
Assim, quando eu criar um objeto tipo test field, ele já vai preencher com algum texto, tá? Terceiro argumento, int, o tamanho, quantas letras vão poder ser inseridas nesse test field. E, por fim, o último, que também é um inteiro, vai ser a sua restrição. Então, vai ser do tipo phone number, é do tipo numérico, é do tipo N. Ah, mas Tereza, mas aí tá int, né? Se vocês derem uma olhada lá na especificação, vocês vão verificar que cada uma dessas restrições tem um valor inteiro associado. Então, ou você coloca o nome completo da restrição ou o valor inteiro, tá? Vai funcionar da mesma forma. Bom, então vamos tentar agora ver um exemplo para a gente ver a ideia desse test field. Só que antes a gente só vai ver mais alguns métodos aqui, que é do setString. Então eu posso estar setando uma string para o test field e, de modo inverso, estar capturando o conteúdo que está inserido lá no test field. Ok, então vamos lá para o nosso NetBeans. Vamos começar com a aplicação 7. Quem tiver a apostila pode acompanhar melhor, tá? Mas então é a mesma ideia. Ó, tudo que a gente já falou nas aulas anteriores, eu nem vou repetir, tá? Porque basicamente não muda essa aplicação 7 das outras que nós já vimos, da 1 até a 6. Então, o que é diferente aqui? Nós criamos, então, o texto, que vai ser um objeto, né? Está sendo uma referência do tipo test field. Então, isso é a única coisa que tem diferente aqui nessa aplicação 7. No final, mas aqui na linha 28, eu estou realmente criando o meu objeto, tipo test field. Então, texto recebe new test field. No primeiro parâmetro, eu tenho um rótulo, lembram? Vai estar associando para o que vai servir aquele test field. O segundo parâmetro seria o texto, o conteúdo. Então, nesse caso, não vai ter nada, vai estar em branco. 50, né? Tamanho, quantos caracteres. E no final, testfield.n, ou seja, qualquer caractere vai ser permitido a inserção nesse test field. Basicamente, aqui para baixo eu tenho os appends, né? Então eu tenho o formulário, eu fiz o append texto. Ou seja, vai ser aquele meu test field, tá? Então aqui não tem nenhuma novidade. Vamos rodar? Vamos ver lá o que vai sair. Bom, então aqui eu tenho todas as aplicações, a aplicação 7, que é essa que tem o test field. Então eu posso estar inserindo, vou digitar meu nome. E então eu tenho todas essas informações, tá? Aqui lá no ajuda foi um outro comando que tinha, eu até nem apresentei, mas estava lá embaixo. Então é a possibilidade da gente ver o conteúdo, tá? Então beleza, vamos sair. Vamos só apresentar para vocês onde que estava. Então aqui, ó, quando tinha um C equals, ponto equals, ok, então ele criava um alerta e depois ele pegava justamente o conteúdo que estava associado ao test field texto. Tá? Então, basicamente, a gente criou um test field, associou para um formulário, definimos esse test field, inserimos alguns dados, né? Definimos o tipo de restrição que era N, ou seja, pode ser número, pode ser caractere, e depois a gente fez a captura do conteúdo que estava lá dentro desse componente do tipo test field. Não é isso, Silvano? É isso aí, Tereza. Vamos continuar com os componentes? Entrada e saída de dados, então, né? Portanto, isso. Né? Com os dados formatados no estilo no tipo da restrição. Da restrição, né? Tá. O que a gente Na tem sequência, vamos lá. É o choice. O choice e o choice, a interface choice e a classe choice group. Então, esse elemento de choice, ele serve para que a gente faça a seleção múltipla de opções aí, aquele componente de seleção múltipla de opções que nós vemos muito nos aparelhos celulares. Por exemplo, quando você vai configurar o toque do seu celular, você variavelmente vai se deparar com um componente desse. Ele vai te oferecer uma série de opções e você vai marcar. Você quer modo silencioso, você quer modo só no VibraCal, ou você quer toque e VibraCal. Então você tem várias opções, mas você muitas vezes só consegue selecionar uma. Então esse é um tipo de interface que poderia ser muito bem feita com o nosso Choice Group. Então aqui nós temos no slide dois componentes, Choice e Choice Group. Então componentes que disponibilizam a funcionalidade de seleção múltipla ou exclusiva.
Choice, então, o que, que é? É uma interface que vai definir os métodos e constantes para a manipulação e seleção de componentes de valores pré-definidos. Então, a gente vai, na verdade, aqui vai trabalhar com o componente Choice Group, mas é importante saber que ele implementa lá a interface Choice, que aí sim ela define todas as constantes e os métodos que nós vamos ter no nosso Choice Group, que é um item que pode ser inserido no nosso formulário. Então, como a gente viu no slide, existem vários modos de operação para o nosso Choice Group. O modo exclusivo, que quando vocês configurarem esse componente para funcionar no modo exclusivo, ele vai aceitar que o usuário selecione somente uma opção dentre as várias que você vai oferecer. Então, sempre que estiver nesse modo e o usuário selecionar uma opção, ele vai desmarcar a opção anteriormente selecionada e vai marcar a que você selecionou no momento. Então, somente uma vai poder ser selecionada. Agora, você também pode configurar esse componente para funcionar no modo múltiplo. E aí, ele vai permitir que o usuário selecione várias das opções que você está oferecendo. Então, é outra, dependendo do motivo, né, pelo qual esse componente for inserido na interface, talvez você queira que o usuário permita que ele selecione várias opções. Por exemplo, você fez uma aplicação de força de vendas para uma empresa que faz recrutamento de empregados. Então, o usuário vai selecionar lá o formulário e esse formulário vai apresentar algumas opções de o que aquele trabalhador quer, que área que ele quer trabalhar, né? Então, vai aparecer lá, você quer trabalhar como programador, como analista, como projetista. Então, se ele tiver várias aptidões, ele vai poder marcar várias opções e aí enviar aqueles dados para a central lá que vai receber e vai repassar depois para os recrutadores. Então, esse é um exemplo de uma forma como esse componente poderia ser utilizado de forma múltipla. Então, beleza, vamos dar uma olhada aí no que esse componente nos oferece. Então, a interface Choice, né, foi o que a gente falou, define os métodos e constantes para manipulação, e o Choice Group vai vai implementar a interface Choice, e você vai poder trabalhar com modo exclusivo, múltiplo e implícito. Vamos lá. Então, como é que funciona? Temos aí duas classes na nossa J2ME que implementa a interface Choice, né, o List e o Choice Group. Qual a diferença? List é um componente que descende de screen e pode ser aplicado a um display, né? Por exemplo, assim como o formulário, só que o list não pode receber itens. O Choice Group, por sua vez, ele é um item que pode ser inserido em um formulário e, por sua vez, pode ser publicado no display. Então, nós vamos trabalhar com o Choice Group agora, que fornece um grupo de elementos que serão associados para a apresentação de opções ao usuário. Então, o Choice Group, ele permite o tratamento de eventos, né, tanto na interface Command Listener, como na interface Item State Listener. Como é que vai funcionar isso? Você vai adicionar um Choice Group a um formulário, tá? E você tem duas formas de pegar os eventos. Com o Command Listener, ele vai servir como um confirmador daquela opção que o usuário selecionou. Por exemplo, o usuário vai lá no Choice Group, marca as opções e no Command ele dá um OK. Então ele confirmou que ele realmente queria aquelas opções. O Item State Listener ele vai servir para um verificador. No momento que o usuário estiver marcando, você vai poder ver o que ele está marcando e verificar se tem alguma inconsistência e aí exibir uma mensagem. Então, ele serve como um verificador, não como um confirmador, que nesse caso a gente vai deixar para o Command, ok? Então, a gente vai ver agora um exemplo de como utilizar esse componente aí em conjunto com essas duas interfaces tratadoras de eventos. Então, vamos dar uma olhada aqui no código. Então, a aplicação 8, nós temos aqui um display, né? Novamente, o básico. A aplicação, ela estende Midlet e implementa Command Listener e Item State Listener, nossos ouvintes aí. Nós temos o display, nós temos o formulário. Nós temos também dois commands, um alerta, um alert, né? E o nosso Choice Group, que vai ser responsável pelas opções do usuário. Então, o que a gente faz no construtor? Pega a referência para o display, cria o nosso formulário, cria os nossos commands, adiciona os commands ao formulário, né? E aí vamos criar o nosso Choice Group. Então, CG recebe New Choice Group,
passando o rótulo desse choice group, que vai se chamar operações exclusivas, e vamos setar o modo de trabalho dele para exclusivo, ou seja, o usuário só vai poder selecionar uma opção por vez. Feito isso, nós vamos inserir as opções no nosso choice group. A opção 0 vai se chamar primeiro, né, e nós vamos atribuir o valor null aqui, não vamos mostrar nenhuma imagem. E aqui, a segunda opção vai ter o valor 1, vai se chamar segundo, e também não vamos exibir nenhuma imagem nessa opção. Vamos inserir o nosso choice group ao formulário, certo? Vamos fazer o registro desse formulário aos nossos tratadores de eventos, o setCommandListener e o setItemStateListener. Vamos apresentar no método startApp o formulário na tela, que contém o nosso choice group. E aí no command nós vamos fazer o command action, nós vamos testar se o botão é igual a sair, nós vamos destruir a aplicação. Se for igual a OK, nós vamos apresentar na tela a opção selecionada. E no ItemStateListener, sempre que nós trocarmos de opção do nosso choice group, nós vamos também mostrar um alerta aí na nossa tela. Então vamos dar uma olhadinha para onde é que está a execução dessa aplicação. Vamos lá, vamos executar aqui. Aplicação 8. Está aqui. Então nós temos aqui o nosso choice group, as opções primeiro e segundo. Então primeiro eu vou disparar o evento do ItemState Changed, quando eu alterar o estado aqui do nosso choice group. Então vou selecionar outra opção, automaticamente foi disparado pelo ItemStateChanged, porque o estado do componente mudou. Então ele foi um verificador nesse caso, o usuário não ainda selecionou a opção, mas ele mudou. Agora eu vou então confirmar a minha ação através do command. Eu vou clicar no command e aí vou receber aviso, segundo foi clicado, ok. Então são dois eventos diferentes aí para o nosso componente choice group. Então fica a cargo de vocês depois darem uma testada aí e mexer um pouco mais nesse programa para qualquer dúvida que vocês tenham ficado aí na aula. Tereza, o que nós mais temos aí em termos de componentes? Temos, agora a gente vai falar do image, o image item. Então basicamente nós temos dois componentes. O primeiro ele vai estar definindo uma imagem, ou seja, a imagem que vai estar visível, aparecendo no dispositivo, que ela pode ser estática ou dinâmica. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com a imagem estática. A dinâmica vai ficar lá para a aula 7, nossa última aula, quando vai falar de Canvas, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos trabalhar com uma imagem estática. Estática que eu não consigo modificar, tá certo? E no segundo momento, no segundo componente, ele vai estar definindo o seu posicionamento. Lembrando que o posicionamento ele vai estar dependendo de cada dispositivo. Então é interessante quando você trabalhar com imagens, né, mais uma vez, dá uma olhada nos emuladores e verifica como que essa aplicação ela vai ficar, tá? Então eu tenho a imagem e tenho o image item. Então o item esse image item vai estar relacionado com o posicionamento, né? Então ele vai ficar à esquerda, vai ficar à direita, vai ficar no centro. Eu ainda posso fazer o new line after e new line before. Ou seja, antes da inserção da figura, eu faço um new line, uma nova linha, ou insere a figura e depois, ou seja, o new line after, depois ele insere, depois ele dá uma nova linha, tá? Cria essa nova linha. Então tem essa possibilidade, essas são diretivas, né? Então é mais ou menos um caminho onde que essa imagem vai estar associada lá no formulário, tá bom? Vamos conhecer mais métodos, como que eu vou trabalhar com esses componentes. Bom, então basicamente eu vou ter o construtor, então eu tenho o image, create image, no caso do string name, então eu vou estar passando aqui nesse string name o nome dessa imagem, normalmente é uma imagem PNG, mas também outros formatos, outras extensões são reconhecidas como JPG, GIF, então eu vou passar o caminho mais o nome. Tenho esses dois métodos, o get height, ou seja, vou capturar a altura da imagem, e o get height, vou estar obtendo a largura de uma determinada imagem. Então é como comentei, o image item ele vai estar definindo essas diretivas de layout, mais ou menos que verificando onde que essa imagem vai ser posicionada
no teu form, tá? Vamos ver o exemplo para ver como que isso vai se comportar? Então vamos lá para o NetBeans, vamos trabalhar agora com a aplicação 9, tá? Indo direto ao assunto, então nós vamos criar aqui, ó, criamos uma referência imagem, que é do tipo image, e uma image item, img, que é do tipo image item. Então, basicamente, criamos essas duas referências. No construtor da aplicação 9, criamos um formulário, new form imagem, né, vai estar associando uma imagem, né, indicando que nesse formulário vai ter uma imagem. Fizemos uma estrutura do tipo try-catch, porque pode ser que eu tente encontrar essa imagem, só que ela pode ser que ela não exista, né? Então, imagem, que foi a referência que eu coloquei do tipo image, image.create image, e aqui colocamos sua imagem.png. Então, vai ser a imagem propriamente dita. Tá? Nesse caso, ela vai estar dentro do source, que eu não estou especificando um outro caminho. O item image, então, o que eu estou passando nele? Olha, aqui não vai ter rótulo nenhum, que nesse caso vai ser o primeiro parâmetro. No segundo parâmetro, eu vou estar associando, então, eu tenho uma imagem e eu tenho um image item. E esse image item vai estar associado a uma imagem. Então, é aqui que eu faço esse relacionamento. Então, eu tenho o item img, que é do tipo image item. Eu estou associando que o posicionamento de qual imagem? Dessa imagem aqui, que foi definida anteriormente, que está associada para sua imagem.png. Na sequência, eu estou definindo que ela vai ficar no topo. Então, image item.layout underline topo. E no final, aquele é nulo, que está relacionado com uma string também, um texto alternativo. Tá? Então, basicamente, a gente criou uma imagem e uma image item, definimos que ela vai estar no topo, associamos, fizemos um append para o formulário. Tá? Vamos rodar? Vamos ver lá o que vai dar. Rodando a aplicação 9. Então, nesse caso, o sua imagem.png já é estilo de copa. Então, já coloquei aí o logo. Então, nós vimos que criou o formulário tipo imagem e já foi associado o logo, ou seja, essa imagem.png na tela. Tá? Vamos saindo. Né, Silvano? Vamos ver quais componentes. Tem um outro componente muito legal aí, Tereza, que é o componente string item. Depois a gente vai falar do Gauge, que eu ia citar. Mas o string item, pessoal, é um componente bastante simples e ele basicamente representa um rótulo estático na tela. Então, sempre que você quiser colocar um rótulo, um texto estático, você vai usar o string item. É como se fosse um label, né, onde o usuário não pode editar, não pode mover esse componente de lugar, ele apenas vai usar esse componente para ler informações que vocês vão jogar na tela. Então, esse componente tem métodos como setText e getText, e você deve adicionar esse componente ao seu formulário na posição que você deseja aí apresentar as informações. Então, um componente bem simples, mas que tem aí um significado importante na apresentação de informações de como o usuário deve proceder na interação com o formulário. Isso, ele é muito comum, assim como o test field. Assim como o test field, exatamente. Claro, então vamos para esse componente mais interessante. Vamos dar uma olhada aí? O gauge. Isso. Vamos lá, então nós temos esse formulário, o componente gauge. Esse componente, ele provê a representação de valores contínuos em um limite. Basicamente, vai começar com um determinado valor, então a gente pode estar associando o seu valor mínimo e um valor máximo. Vamos ver mais características do gauge. O que a gente pode trabalhar com ele? Bom, então de cara eu tenho um método construtor. Então eu vou estar passando um rótulo com parâmetro, que é o meu primeiro construtor, no caso ele é do tipo string. Na sequência, eu tenho um boolean, que aí nós vamos especificar se ele vai ser interativo ou não. Porque como a gente pode ver aqui embaixo, esse componente tipo gauge, ele pode ou não ser interativo. Bom, então qual é essa diferença? Ele é interativo, vai possibilitar que o usuário esteja manuseando, ou seja, incrementando ou decrementando, porque quando eu falo gauge, a gente está trabalhando com uma barra de progresso. A gente vê muito em downloads, né? Então, só que o downloads não é interativo, só serve como feedback. A gente vê que o arquivo está sendo transferido para a sua máquina, ou para o celular, no caso.
No caso, quando não é interativo, a gente pode, por exemplo, aumentar um volume, diminuir, então o usuário consegue interagir com esse componente. O não interativo, basicamente, vai servir para um feedback, tá? Então, vamos ver como é que fica isso lá no construtor. Vamos voltar lá no slide. Ótimo, então lá no gauge, então o primeiro momento, o primeiro parâmetro, ele é o rótulo, né? O que vai estar apresentando esse gauge, esse componente que refere-se a uma barra de progresso. O segundo parâmetro, ele é um boolean, quer dizer, se for true, ele é realmente interativo, false, caso contrário. Terceiro parâmetro, ele é um inteiro, vai ser o valor máximo que ele vai poder incrementar, no caso, que vai ser uma barra de progresso, o seu valor máximo e seu valor inicial. Esse é o construtor. Temos ainda o método setMaxValue, ou seja, vamos definir qual é o valor máximo desse gauge. E aí eu passo um inteiro como parâmetro. Então, basicamente, a gente já viu que esse gauge vai ser aquela barra de progresso que a gente conhece bastante. Vamos ver como é que fica isso lá no NetBeans? Vamos acompanhar, então. Bom, lá no NetBeans, a gente vai ter na aplicação 10. 10 e não 11, né? Então, basicamente, aqui na linha 20, nós estamos criando já esse gauge, que é do tipo gauge, new gauge, então nós estamos especificando o seu rótulo, que seria o volume, true, ou seja, ele vai ser interativo, o valor máximo dele é 5 e o valor inicial já vai estar com 1. Então, isso fizemos, no caso, na aplicação 10, né, já criamos todos esses componentes, né, o display, formulário, sair, o comando de volume. Esse caso aqui, nós ainda criamos um componente tipo volume, né, vol, com a ideia de a gente utilizar por meio dos software buttons. Está incrementando, já que esse gauge que nós estamos criando, ele é interativo. Tá? Então, nesse caso, ele só aumenta o volume. Tá? Então, estamos falando que ele vai ser do tipo screen e a prioridade 1. Ótimo. Então, lá na aplicação 10, no caso do construtor, nós estamos adicionando ao formulário, estamos fazendo um append no formulário desse objeto do tipo gauge. Ok, vamos rodar para ver como que fica essa aplicação. Então, aplicação 10. Então, ele já vai estar começando com 1, embora seja 2 risquinhos, mas a cada um pontinho ele representa 2 risquinhos. Então, ele é interativo. Então, a gente pode estar aumentando e decrementando, né? Incrementando ou decrementando esse valor. Ou por meio do componente, do comando, que a gente, no caso, só aumenta. Então, aqui nesse caso, como ele é interativo, a gente consegue ter essa interação com esse componente, né? Temos mais ainda algum componente, Silva? Temos o nosso último componente, o DateField, nós vamos falar agora. Possibilita a manutenção de objetos da classe Java nativa, date, para que a gente possa disponibilizar na tela a data e a hora do sistema do nosso celular aí. Então, o componente DateField ele é bastante simples, só que ele depende do componente date da nossa J2SE aí, da classe UtilDate, né? Então, o componente date do J2ME, por si só, ele não consegue descobrir a data e a hora do sistema. Nós vamos precisar criar um componente do tipo date, para que esse sim obtenha a data e a hora, e aí a gente vai usar esse componente para setar o nosso DateField. Então, vamos dar uma olhada aqui. É justamente isso que acontece, né? A gente cria o date, o componente date, instancia a referência para o componente date, cria o nosso componente DateField aqui, sem rótulo, e vamos configurar ele para aparecer a data e a hora. Ele é um DateField do tipo DateTime. E aí, no método setData, nós vamos passar como parâmetro o nosso objeto data, que é do tipo date, lá da classe util. Então, nesse momento, o DateField já vai passar a imprimir a data e a hora do sistema. Então, é importante que o DateField vincule a ele um objeto do tipo data, senão ele não vai funcionar. Ele depende disso. Ele, por si, não consegue
capturar essas informações do sistema, ok? Então tem que estar vinculado sempre uma data ao date field. E aí, basicamente o que a gente faz é adicionar o nosso formulário ao display, né, que contém o date field, que por sua vez possui como referência o data que a gente criou lá da classe útil. Então vamos dar uma olhada aí na aplicação que vai rodar. Basicamente o que vai aparecer na tela? Aí o dia e a hora do sistema na tela do nosso aparelho. Lembrando que o formato que a data e a hora vai sair aqui no celular, ele depende de aparelho para aparelho. Alguns mostram até o reloginho lá, os ponteiros andando, outros mostram uma interface mais simples, como esse nosso emulador aqui. Vai depender de como isso aí foi implementado pelo fabricante do dispositivo, né, Tereza? Então, é interessante que o pessoal saiba que essa interface pode mudar. Claro, e aí tem a possibilidade da gente redefinir, né? Modificar dia ali, setar pode apresentar somente a hora ou somente o dia, então você pode configurar ali o aparelho, o componente conforme as constantes que ele define, né? Então dá para o pessoal brincar aí um pouco com a data e a hora do sistema. Isso. Então vamos para as nossas considerações finais? Vamos lá, então o que a gente viu hoje? Vamos fazer um resumão da aula de hoje. A gente falou dos nossos itens, né? Dos componentes que podem ser adicionados a um form, onde a gente falou do text field, que é um componente de texto, que você tem uma máscara que você pode utilizar para trabalhar, né? Definir que tipo de dados vai entrar nesse componente. É importante ressaltar, né, Silvana, que nesse caso eu falei das máscaras, mas pode haver combinação entre duas ou mais máscaras. Exatamente. Por exemplo, password com numérico. Só numérico. Então, evita que a pessoa digite uma senha com letras, por exemplo. Né? Claro. Você faz uma combinação de dois tipos de máscara aí. Falamos da Choice Group também, componente que permite a escolha múltipla de itens no nosso formulário. O Image Item e o Image Item, que permite você apresentar uma imagem no formulário. O String Item é um rótulo, né, estático, o usuário não tem como interagir. O Gauge, né, Tereza? Aprendi hoje a palavra Gauge, a Tereza é chique, fala inglês. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, falo Gauge. Então, beleza, a gente viu o Gauge, que é uma barra de progresso que pode ser interativa. Gauge, pode ser interativa ou não, né, dependendo de como o usuário vai configurar. E o Date Field, que a gente vai apresentar dados da data e a hora do sistema no formulário. É isso aí. Lembrando que a gente deixou lá na comunidade, lá na rota de aprendizagem, uma aplicação que tem todos esses componentes em um único formulário. Legal, vale a pena. Instala no celular para vocês darem uma olhada. Beleza? Beleza. Então, pessoal, boa prova, né? Daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas é coisa boa. Estudar, beleza? E a gente está no fórum para qualquer dúvida de vocês. Até logo, então. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.